Na sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o relatório final do tema em foco no âmbito do Assembleia Fiscaliza edição 2023-2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. Projeto de Lei 779/2019, primeiro turno. Altera o inciso 3º do artigo 3º da Lei 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Adriano. Indaga ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Adriano. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei análise altera a redação do inciso 3º do artigo 3º da lei de número 14.967, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade veicular de veículos automotores e PVA. E no caso do dispositivo que visa alterar suas hipóteses de isenção. A proposição foi distribuída às comissões Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, a constitucionalidade, a legalidade da matéria na forma original. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiências opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Apresentou essa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma substitutivo número 1 da comissão precedente. Durante a discussão da proposta em plenário no primeiro turno, foi apresentada a emenda número 1, que vem a essa comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Fundamentação. A emenda em análise da nova redação no artigo do segundo projeto de lei em tramitação para alterar o início da vigência da lei, da data da sua publicação para 180 dias após publicada. Parece-nos que a intenção que move o legislador ao propor a tal dilação de prazo e conceder à administração pública o prazo para que a devida adequação de normas e regulamentos à aplicação da lei. Compreendemos que a razoabilidade em tal proposta, tendo em vista os princípios da racionalidade e da economicidade, que norteiam a coisa pública. Entretanto, durante as discussões da proposição nessa comissão, julgamos conveniente estender o benefício tributário que até o momento se pretende conceder a pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental, severa ou profunda, autismo ou síndrome de Down. Também a pessoa com doença rara. Sob o mesmo argumento, expedimos que em nosso parecer de primeiro turno, o nosso entendimento no Conselho das Doenças Raras é aquele que, emanado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria GM-MS número 199 de 2014, segundo a qual se considera doenças raras aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ainda que entendemos que se deve incorporar o conteúdo da emenda que se trata da vigência da lei, ao texto da proposição. Assim, propomos peça substitutiva que recepcionará as referidas alterações. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 779/2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada a emenda número 1. Substitutivo número 2. Altera a redação do inciso 3º do artigo 3º da lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a isenção de PVA. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 3º do artigo 3º da Lei de número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 3º. Veículo de pessoa com doença rara, deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, autismo ou com síndrome de Down, observar as condições previstas em regulamento. Artigo 2. Essa lei entra em vigor em 180 dias após a data da sua publicação. Presidente. Obrigado, deputado Adriano. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Queria pedir a Vossa Excelência se pudesse suspender a reunião por alguns minutos. Está suspensa a reunião. Retiro o parecer emitido do projeto de lei 779/2019 e retiro de falta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 167/2023, primeiro turno. Acrescenta o artigo 6b à Lei 12.219, de 1º de julho de 1996, para obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar, nos trechos sob sua concessão, informação sobre o cumprimento do cronograma de obras. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Relator, deputado Zé Guilherme. Está suspensa a reunião. Do projeto de lei 779/2019, primeiro turno. Obrigado, deputado Adriano. O projeto em análise visa obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar, nos trechos sob sua concessão, informações sobre o cumprimento de cronograma de obras. Para tanto, acrescenta dispositivo à Lei 12.219 de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que mencione e dá outras providências. Estabelece ainda que as informações deverão ser atualizadas a cada 6 meses, que as concessionárias poderão disponibilizar, de forma alternativa, tais dados em página na internet acessível por meio do link QR Code afixado nas cabines de pedágio. Conforme o autor, o projeto busca favorecer a transparência, aumentando o controle sobre o cumprimento dos prazos do cronograma de obras das concessionárias de rodovia de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-constitucional que impeçam a normal tramitação da matéria. Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou que as obras de melhoria e ampliação de capacidade de um contrato de concessão são muitas e têm complexidades diversas. Dessa forma, entendeu não ser viável, o ponto de vista prático, a confecção de uma placa ou mesmo outdoor em que constem o cronograma e a situação de todas as obras acordadas no contrato. Dessa forma, apresentou o substitutivo número 2, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias afixarem nas cabines das praças de pedágio um adesivo com um link QR Code que remeta à página da internet com o cronograma atualizado e o estágio das obras previstas em contrato em formato de linguagem de fácil compreensão. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo número 1 implicam em criação ou ampliação de despesas para o erário, o que não ocorre no caso do substitutivo número 2. Nesse sentido, e conforme informado pela comissão precedente, a fixação de QR Code e link que direcione a uma página da internet é uma ação de custo marginal ou até mesmo inexistente, visto que todos os contratos atuais e, muito provavelmente, os futuros, já definem como obrigação das concessionárias a criação e disponibilização de sites com informações atualizadas das concessões. Além disso, não é necessário definir uma cláusula de incidência da futura norma, apenas para os contratos futuros, e tampouco seria necessário prever reequilíbrios contratuais decorrentes das determinações contidas no projeto em análise, caso ele se transforme em lei. Assim, não verificamos empecilho ao prosseguimento, nesta casa, do projeto sob análise.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 167/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aos colegas deputados dessa comissão pela aprovação deste nosso projeto. Agradecer a Vossa Excelência, deputado Zé Guilherme, pelo relatório. Gratidão. E esse projeto surgiu nas nossas andanças pelas estradas de Minas Gerais. Inclusive, nós temos um projeto de mesmo teor também pensado e já tramitando nessa casa para as estradas cuidadas pelo Estado. Então, gostaria simplesmente de agradecer a Vossas Excelências pela aprovação desse projeto. Gratidão. Você acha que o governo consegue acertar com o TJ hoje? Hein? Vamos ver. Projeto de lei. Isso, né? Projeto de lei 1376 de 2023. Autoria, deputado Zé Guilherme. Passo a presidência para o deputado João Magalhães. Projeto de minha autoria. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei 1376-23 altera a lei 2782, de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado. Do ponto de vista financeiro, orçamentário, escopo dessa comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes do projeto original e no substitutivo número 1 não implica a ampliação ou criação de despesa para o erário. Portanto, não contraria a legislação. Portanto, não contraria a legislação referente à matéria financeira orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto porque, conforme ressaltado pelas comissões que nos antecederam, o que se busca com a proposição é adequar a legislação estadual à Lei Federal 14.597, de 14 de 6 de 2023, a chamada Lei Geral do Esporte, que já contempla as modalidades subolímpicas no rol daquelas beneficiadas do programa Bolsa Atleta no âmbito federal. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho no prosseguimento da proposição sobre a análise dessa casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1376-23 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. É relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Retorno à presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado João Magalhães. Projeto de lei 1409/2023, primeiro turno, institui o programa Óculos Falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação. Autor, deputado Grego da Fundação, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 1409/2023 visa instituir nos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação o programa Óculos Falantes, a fim de disponibilizar para pessoas com deficiência visual dispositivos que facilitem a leitura. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídica, concluiu que, embora seja competência do Estado legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal sobre a temática, a proposição é inadequada do ponto de vista da iniciativa parlamentar, já que trata da instituição de um programa de governo.
Contudo, com essa perspectiva de preservar a essência da matéria e assegurar a autonomia dos poderes na realização das funções que lhes cabe, apresentou o substitutivo número 1 para acrescentar o dispositivo da Lei 3.799, de 21/12/2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência reconheceu o mérito da proposição e afirmou que iniciativas como pretendida convergem com a legislação consolidada para a inclusão de pessoas com deficiência e são oportunas por buscar garantir acessibilidade aos estudantes com deficiência visual nas escolas do Estado. Avaliou, por fim, em concordância com a Comissão Jurídica, ser pertinente incorporar a ideia ao projeto de lei 13.799 de 2000, por ser esta uma das principais normas que consolida os direitos das pessoas com deficiência. No entanto, considerou também incluir o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas como beneficiário da medida e apresentou o substitutivo número 3. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a esta comissão analisar o projeto de lei, em sua forma original, gera despesas ao erário, uma vez que traz a previsão de disponibilização de dispositivos com tecnologia para utilização por pessoas com deficiência visual no Sistema Estadual de Ensino. Reforçamos a necessidade de projeto de lei que implica aumento de despesa serem acompanhadas de análise do impacto orçamentário e financeiro, conforme determina o artigo 103 da DCT, o que a proposta original não cumpriu. Desta forma, entendemos que o substitutivo número 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia cria despesas para o erário ao prever ações para a promoção e difusão de tecnologias assistivas. Contudo, no que diz respeito ao substitutivo 1 e 3, avaliamos que buscam aprimorar legislações vigentes, incorporando objetivos que, em última análise, não criam ou expandem despesas. Entretanto, consideramos que o texto apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aperfeiçoa demais propostas e define melhor o objetivo para incentivar o desenvolvimento das ações pretendidas, razão pela qual ratificando sua pertinência. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1409/2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 1463/2023, primeiro turno. Dispõe sobre a prioridade e gratuidade da taxa de emissão de documentos para mulheres vítimas de violência. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Relator, deputado Adriano Alvarenga. Indago ao relator, está em condições de emitir o parecer. Estou apto a emitir o parecer, presidente. Com a palavra, deputado Adriano. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a prioridade e gratuidade da taxa de emissão de documento para mulheres vítimas de violência. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade na forma substitutiva número 1, que apresentou posteriormente. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela sua aprovação na forma substitutiva número 1 da comissão que antecedeu. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado no artigo 102 do 7º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei de número 1463/2023 visa instituir a prioridade e gratuidade da emissão da segunda via de documento por órgão do poder público, cartórios, instituição ou conselho de classe e união estudantil, independente de sem ou marcação prévias, para mulheres de vítima de violência patrimonial no âmbito de relações domésticas e familiares. A autora argumentou em sua justificação
que a violência patrimonial contra as mulheres é uma das 5 formas de violência domésticas e familiar mencionada pela Lei Federal de número 11.340, de 7/8/2006, conhecida Lei Maria da Penha. De acordo com a deputada, as mulheres vítimas de violência ficam impossibilitadas, muitas das vezes, de tomar as medidas legais em relação ao agressor por não estarem com a posse de seus documentos. Com o intuito de mudar esse cenário, a iniciativa propõe garantir a prioridade e a gratuidade da emissão da segunda via dos documentos para essas mulheres. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu que a matéria tem natureza tributária, uma vez que versa sobre a isenção de taxa de prestação de serviços públicos, estando, portanto, sujeito ao princípio da legalidade para instituição. A alteração ou extinção do tributo que menciono, ressaltou que a competência para estabelecer a medida proposta é que o ente federado responsável pela prestação de serviço e que, no caso, em análise, está na esfera estadual. Contudo, por tratar de renúncia de receita, a matéria tem vícios constitucionais, pois não vejo acompanhada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Já no tocante à prioridade no atendimento das mulheres vítimas de violência, a comissão não encontrou óbice de tramitação. Assim, no sentido de aprimorar a proposição, apresentou o substituto número 1, propondo acrescentar na lei de número 22.256, de 26/7/2023, que institui a política de atendimento a mulheres vítimas de violência no Estado, a possibilidade de isentar da cobrança de taxa de serviço para pedido de segunda via de documento de mulheres vítimas de violência, e na lei de número 23.902, de 3/9/2021, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas mencionadas no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado. A garantia de que a mulher vítima de violência doméstica e familiar tenha prioridade no atendimento da emissão de novos documentos. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em sua análise médica, considerou a matéria oportuna e salientou que agilizar e facilitar o acesso aos documentos para as mulheres que sofrem violência patrimonial é uma importante estratégia em defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência no Estado. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, relativamente ao projeto original, concordamos com a Comissão de Constituição e Justiça que medida pretendida implica renúncia de receita por prever isenção de taxa de prestação de serviço público que possui de natureza tributária. Dessa forma, a proposição descumpre o que determina no artigo 14 da Lei Complementar Federal de número 101, do dia 4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em síntese, conforme essa expresso nesse dispositivo, a concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes. Todavia, na fonte substitutiva número 1, que acrescenta nas leis de número 22.256, de 2016, 23.902, de 2021, respectivamente, a possibilidade de isentar as mulheres vítimas de violência de cobrança de taxa de serviço para pedido de segunda via de documento e da garantia que elas tenham prioridade no atendimento da emissão de novos documentos. Entendemos que não ocorra criação ou expansão de despesas para o erário. Destacamos que, na redação dispositivo a ser acrescentado à lei de número 22.256 de 2016, a concessão da isenção da taxa de serviço não será uma obrigação, mas uma faculdade do Poder Executivo de promover a medida quando for viável ao Estado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 1463/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Tudo certo, presidente. Obrigado, deputado Adriano. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer.
Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 1.600/2023, primeiro turno, estabelece diretrizes para a promoção de educação inclusiva e desenvolvimento de talentos para estudantes com altas habilidades ou superdotação nas escolas do Estado. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Relator, deputado João Magalhães. Indago o relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição epígrafe tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a promoção de educação inclusiva e desenvolvimento de talentos para estudantes com altas habilidades ou superdotação nas escolas do Estado. Do ponto de vista financeiro orçamentário, que cabe à comissão analisar, o projeto de lei, em sua forma original, gera despesa ao erário, uma vez que trata de ação do Poder Executivo para garantir a alocação de recursos financeiros para a implementação de programas de educação inclusiva e o fornecimento de formação continuada para professores e funcionários das escolas, com estratégias para identificar e desenvolver as altas habilidades. E, apesar de conter medidas que ensejam a criação e expansão de despesa para o erário, não está acompanhado de estimativo de impacto orçamentário e financeiro, descumprindo o que determina o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição da República e a Lei Complementar Federal número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o substitutivo número 1 e 2 buscam aprimorar legislações vigentes, incorporando diretrizes que, em última análise, não cria ou expandem despesas. Entretanto, entendemos que o texto apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aperfeiçoa o substitutivo número 1 e define melhor os conceitos e as diretrizes para incentivar o desenvolvimento das ações pretendidas, razão pela qual ratificamos sua pertinência. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.623 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É o parecer, senhor relator. Senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Não há deputados inscritos, oradores inscritos, encerra de discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 1.649/2023, primeiro turno, acrescenta o artigo à Lei 12.219, de 1º de julho de 1996, para dispor sobre obrigatoriedade de contrapartidas sociais e ambientais nos contratos de concessão que especifica. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de Lei 1.649/2023 visa alterar a Lei 12.219 de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona, a fim de acrescentar a obrigatoriedade de que os contratos de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos e demais modais de transporte contenham contrapartidas sociais e ambientais a serem prestados pelo concessionário. Esses investimentos, a título de contrapartida, serão determinados proporcionalmente ao valor do contrato de concessão e definidos no edital de licitação. O autor argumentou que a proposição tem potencial de colaborar para a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável para o Estado, na medida em que contrapartidas dos contratos de concessão de infraestrutura de transporte serão direcionados para ações em áreas fundamentais como saúde, cultura, esporte, lazer e energias renováveis. O deputado ainda ponderou que tal previsão não onerará o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, uma vez que o valor dos investimentos serão proporcionais. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, constatou não haver impedimentos ao prosseguimento da matéria no que concerne à competência, uma vez que são reservadas ao Estado aquelas que não são vedadas pela Constituição da República, conforme artigo 25, parágrafo 1º. Asseverou-se de que, no exercício de uma autonomia constitucional, o legislador estadual poderá estabelecer diretrizes para a utilização dos recursos oriundos de outorgas das suas concessões,
Quanto à iniciativa parlamentar, a comissão também não encontrou óbices, uma vez que o conteúdo não infringe o campo das matérias reservadas a iniciativas de outras autoridades estaduais, conforme o artigo 66 da Constituição Estadual. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, na análise do mérito da proposta, reconheceu sua relevância e afirmou que o Estado detém um amplo programa de concessão rodoviária e que a iniciativa em comento contribuiu para aprimorar a legislação e para reforçar o debate acerca da concessão de rodovias. Entretanto, apresentou substitutivo número 1 com o intuito de especificar que os encargos sociais e ambientais sejam direcionados para as áreas de influência de cada trecho concedido e que as medidas propostas não se apliquem aos contratos vigentes para que não afete o equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a esta comissão analisar, salientamos que a matéria, tanto na forma originalmente proposta, quanto no substitutivo número 1, não cria ou expande despesas para o erário, nem descumpre as normas de finanças públicas, uma vez que estabelece uma obrigação a particulares que são titulares de concessões de infraestrutura de transporte do Estado. Do ponto de vista técnica legislativa, entendemos que o substitutivo número 1 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas aperfeiçoou o texto original. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1649/2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Senhor presidente, suspende por 1 minuto. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Está aprovado. Tá bom. Está reaberta a reunião. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2845/2024 está retirado por falta de pressupostos regimentais. Sobre a mesa, relatório final do tema em foco do âmbito da Assembleia Fiscaliza, edição 2023-2024. Na condição de relator, passa a finalizar a leitura do relatório. Acompanhamento da situação fiscal do Estado em foco à arrecadação. Acompanhar a execução orçamentária e financeira do Estado com vistas ao monitoramento e equilíbrio fiscal das contas públicas com foco na arrecadação da Receita. Em votação, o relatório. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, às 15 horas, e determina a inclusão do projeto de lei 779 de 2019. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.